Participativa número 002 de 2025, considerando a resolução número 6020, de 20 de julho de 2023, que dispõe sobre os meios do processo de participação e controle social no âmbito da NTT. Essa sessão é presencial e virtual, está sendo transmitida pelo canal da ANTT no YouTube. A NTT fez a divulgação do aviso desta reunião participativa no Diário Oficial da União no dia 12 de março de 2025, seção 3, página 232. Já compõe a mesa diretora dessa reunião participativa a presidente da sessão pública, a senhora Ildevana Almeida, o superintendente de infraestrutura rodoviária da NTT, senhor Fernando Bezerra, e o gerente de regulação rodoviária da NTT, Ricardo Antunes. E ainda participará da sessão pública o secretário da audiência, o senhor Alexandre Souto, via Teams. Com a palavra, a presidente dessa sessão, a senhora Ildevana Almeida. Senhoras e senhores, da ANTT, gostaria de saudar os participantes dessa sessão virtual e presencial. Meu nome é Ildevana Almeida, eu sou coordenadora de normas de rodovias da NTT e fui designada como presidente dessa sessão para instalar este ato público. Declaro aberta essa sessão, prevista pela reunião participativa número 2, 2025, com o objetivo de colher contribuições sobre a proposta de minuta padrão de contrato de concessão, que contemple todos os elementos do regulamento das concessões rodoviárias, o RCR, de modo que haja convergência entre os contratos de concessão em curso e o regulamento que consta dos referidos regulamentos. Antes de iniciarmos a parte técnica da reunião participativa, é importante registrar que esta sessão virtual e presencial está sendo transmitida pelo canal do ANTT no YouTube. Neste momento, eu gostaria de passar a palavra ao superintendente de infraestrutura rodoviária, o senhor Fernando Bezerra. Boa tarde a todos. Inicialmente, eu gostaria de saudar e cumprimentar aqui os representantes da mesa, meus colegas que trabalharam arduamente para mudança dos contratos, né? Então, é importante essa reunião. Tem muitas pessoas que estão participando, então vão acompanhar
do grupo de trabalho e seria admitida uma prorrogação de até 60 dias ao final desse prazo. Pois bem, pode passar, por favor? Em agosto de 24, nós fizemos a primeira reunião da nossa equipe, né, do GT, e definimos qual que seria o escopo desse trabalho. Durante os meses de setembro e outubro, nós tivemos diversas reuniões com debates, né, sobre os efeitos das novas disposições do RCR sobre os contratos vigentes e também sobre os futuros contratos. Eu queria só saber, todos estão ouvindo? Todos estão acompanhando? Sim. Sim? Ok, obrigado. Então, durante os meses de setembro e outubro, diversas reuniões foram realizadas e dessas reuniões nós tiramos um documento que foi compartilhado em que nós passamos a trabalhar, tanto a equipe da SUCOM quanto a equipe da SUROD. Esse documento ele era um comparativo entre como era o contrato mais recente, que nós tínhamos até então, que era um contrato da quarta etapa, o contrato da Rota dos Cristais, e o que dele nós poderíamos, né, o comparativo era esse, o que nós poderíamos extirpar daquele contrato mais atual que nós tínhamos, né, o que nós poderíamos tirar dali por já estar previsto no regulamento das concessões rodoviárias. Então, nós fizemos esse comparativo, esse documento foi compartilhado e as áreas opinaram, né, os técnicos fizeram as contribuições necessárias. Após isso, a GERER apresentou um protótipo, uma minuta, um pontapé inicial de como é que deveria ser, na nossa visão até então,
o contrato de concessão de rodovias no futuro, né? Como é que seria essa nossa contratualização com as concessionárias doravante? E nós partimos de uma premissa aqui que o ideal seria um contrato dividido em duas partes, né? Bebemos aqui da fonte dos contratos de seguro. Muitos de vocês devem conhecer os contratos de seguro, que geralmente possuem uma cláusula geral e uma cláusula específica, uma parte geral e uma parte específica. Nós tentamos reproduzir essa ideia aqui, porque, no nosso entender, seria uma forma melhor de condensar as cláusulas do contrato, que fosse de uso comum para todas as concessões, nós poderíamos deixar numa parte geral. E, para uma parte específica, a gente traria aquelas especificidades de cada contrato de concessão, de cada situação do contrato, que cada contrato, cada ativo rodoviário é um. Então, a gente teria uma parte especial com essas distinções. Por favor, pode passar? Depois desse trabalho, né, depois desse protótipo que nós apresentamos, nós encaminhamos, né, para os demais atores do GT, e a SUCOM, ela foi muito atuante nesse momento. Ela nos trouxe alguns riscos que eles identificaram, né, tendo em vista a proposta inicial do GT, que era de migração dos contratos futuros, né? Então, até então, nós tínhamos essa visão de que o trabalho do GT era para uma migração dos contratos futuros, e a SUCOM nos trouxe alguns riscos identificados, né? Primeiro risco que ela apontou, uma possível perda de avanços já consolidados até a quinta etapa do PROCROF. Então, ela relatou que a própria base utilizada pelo GT, que era a quarta etapa, já estava um pouco defasada, visto que a SUCOM já trabalhava na quinta etapa do PROCROF com alguns avanços. Riscos também de insegurança jurídica, por conta de uma migração, talvez, sem o vagar necessário, sem o sopesamento de alguns temas que pudessem implicar em alguma dificuldade de absorção pelo mercado. E também relatou que a minuta proposta não trazia temas importantes, né? Temas caros para o Tribunal de Contas, temas caros para as concessionárias, questões relativas a mecanismos de contas de concessão, que, de fato, na minuta até então apresentada, a gente não abordou essas questões, né? Algumas verbas previstas em contrato, que na minuta também não constou, como verba de fiscalização, de RDT, fatores tarifários, enfim, vários apontamentos que a SUCOM fez com a preocupação, né, de que a gente avançasse de um modo mais vagaroso para que essas inconsistências, esses riscos identificados, fossem devidamente sopesados, né? Eu até destaquei aqui sobre a ausência de temas caros para o Tribunal de Contas. Eu trago um exemplo aqui para vocês, que eles apontaram que o Tribunal de Contas fez algumas recomendações e determinações na última etapa do PROCROF, como limitação de prazo de concessão em alguns projetos, a questão de conceituação adequada de temas como desapropriação e desocupações, que frequentemente são objeto de discussões com as concessionárias, também eles fizeram esse levantamento. Enfim, fizeram uma abordagem ampla, né, e devolveram a bola aqui para a Surod, para a Gerer, para que nós pudéssemos dar continuidade ao trabalho, né. Pode passar, por favor? Aqui eu consolidei algumas propostas também que foram apresentadas na nota técnica da SUCOM, né? Ela pediu mais participação do setor regulado, né? Um tempo maior para a consolidação do projeto, um prazo maior para assimilação dessa mudança, né, pelo mercado, e destacou também a questão da confiança, né, do trabalho que já vinha sendo desenvolvido, né? Dando previsibilidade e maior segurança jurídica para o ambiente regulatório. Isso tudo, apenas eu condensei aqui, mas tudo isso já está destacado na nota técnica citada anteriormente e que também está disponível na página da NTT, da reunião participativa nossa.
Pode passar? Quando nós tomamos conhecimento aqui na superintendência desse trabalho da SUCOM, nós ficamos pensativos aqui, reflexivos em como dar continuidade, né, ao projeto do grupo de trabalho. E considerando que o RCR, hoje, ele é uma realidade, que nós temos as 5 normas já aprovadas, né, e o RCR 4 com previsão para entrar em vigor a partir do dia 2 de maio, o RCR 5 também com várias cláusulas previstas para entrar em vigor a partir do dia 2 de maio, nós resolvemos que talvez seria o caso de migrar o foco do grupo de trabalho, né, para que a gente não perdesse o trabalho até então realizado, né, e também para que a gente desse valia a todos os RCRs até então já publicados. E nós resolvemos aqui adotar esse novo modelo, essa proposta inicial que nós fizemos de um contrato, para os contratos vigentes. Então, nós, considerando as preocupações externalizadas pelo SUCOM, nós sugerimos, né, através da nota técnica 1800, que também está disponível na página nossa, da reunião participativa, nós sugerimos a adoção desse novo modelo de contrato para os contratos vigentes, uma vez que o próprio RCR, ele prevê a celebração de termos aditivos para adesão das concessionárias a esse novo modelo de regramento que a gente está propondo. E nessa nota técnica, a gente sugeriu a abertura dessa reunião participativa com o objetivo de construir um conhecimento maior sobre a matéria, ouvindo a sociedade e ouvindo as concessionárias acerca dessa proposta. Então, o que a gente tem aqui hoje, nessa reunião participativa, e o que a gente busca aqui, o que a gente almeja, é que a sociedade, as concessionárias, as partes interessadas contribuam com essa construção do nosso conhecimento, para que a gente tenha um contrato que converse com o RCR, né? O RCR, ele foi construído a partir do conhecimento adquirido pela superintendência durante mais de 20 anos de gestão de contratos, né? E esses contratos, o RCR, ele bebeu muito desses contratos antigos, né? Então, parece não fazer muito sentido que a gente tenha a continuidade de contratos bem detalhados, com muitos procedimentos, com muitas diretrizes normativas que já estão previstas dentro do próprio RCR. Então, esse é o objetivo hoje aqui, que a gente colha informações, que a gente colha sugestões para que a gente faça essa migração, para que a gente disponibilize às concessionárias um modelo de contrato que se adeque às necessidades de cada etapa e que converse com o que está escrito hoje dentro do regulamento das concessões rodoviárias. Pode passar, por favor? Bom, aqui eu já caminho aqui para apresentar para vocês, embora eu imagino que todos aqui devam ter visto esse documento, esse pontapé inicial que está disponível lá na página nossa, da reunião participativa, mas aqui eu trouxe alguns trechos só, para que a gente tenha uma ideia de como é que está estruturado, né? Então, aqui a nossa parte geral, capítulo 1, tem as disposições iniciais, né? Com definições. Quem conhece os nossos contratos mais antigos, né? Mais antigos não, até os mais recentes, né? A gente tem uma gama de definições nesses contratos, né? Que são bem amplas, e a gente entende que essas definições elas podem estar contidas todas em uma única resolução, né, que está até em fase de atualização aqui, que é essa resolução 3054 de 2009, que traz glossários e definições no âmbito da NTT. Então, isso já seria uma remissão para uma outra resolução que não é RCR, mas que traz enxugaria bastante, né, o nosso contrato, né? O regulamento das concessões rodoviárias, né, que se aplicaria todas as disposições dele no contrato, né, o objeto, né, está aqui também. Próxima página, por favor. Capítulo 2 traria as disposições gerais,
né, com a definição dos bens que integram as concessões, os seguros, as garantias, capital social. Aqui eu não estou trazendo a íntegra, tá, do documento, tá? Só alguns trechos para a gente ter ideia da construção dos capítulos, né? De quantos capítulos cada parte dessa minuta de contrato teria. Próximo. Capítulo 3, disposições específicas, que trataria, entre outros temas, de tarifa de pedágio, sistema tarifário. E o próximo, capítulo 4, que trataria das disposições finais e teria ali a resolução de controvérsia, que também faz uma remissão para uma outra resolução, né? As formas de extinção do contrato, que também, além, está prevista no RCR 5, e entre outras cláusulas. Parte especial, nós temos aqui as disposições iniciais delas. Aqui já teríamos aquilo que eu comentei com vocês, que seria a parte voltada para as especificidades de cada ativo, né, de cada contrato. Então, a gente teria uma construção, embora sucinta do ponto de vista de capítulos, ela não teria muitos capítulos também, mas ela é bem mais densa, especialmente por trazer aqui dentro a questão da alocação de riscos, né? Como eu disse no começo, a construção inicial desse trabalho, ela se voltava para os contratos futuros, né? Então, fazia sentido a gente delimitar dentro dessa proposta de parte especial, delimitação de riscos que seriam modelados e adequados a cada tipo de ativo, né? Então, essa parte especial, ela é desenhada exatamente para ser mais ampla, ser mais robusta, tá bom? Então, aqui a gente teria as definições novamente, a área concedida, né, com descrição mais detalhada do lote rodoviário, né, da extensão, início e fim do trecho, o prazo de concessão. Próxima página, por favor. A gente teria aqui no capítulo 2 as disposições gerais, né, com uma definição dos bens também, as garantias, um detalhamento das garantias com os valores. Próxima página, capítulo 3, disposições específicas. Aqui a gente delimitaria, né, a gente deixaria contratualizado o valor da tarifa, né, do pedágio, né, entre outras informações referentes ao sistema tarifário. E o capítulo 4 seria novamente o encerramento, né, da parte especial. Aqui a gente praticamente reprisou as disposições finais que estão lá na parte geral, mas também penso que deva ser adaptado a cada tipo de ativo, né, as disposições finais com as especificidades de cada ato. Era isso que eu tinha para apresentar e faço um fechamento aqui, agradecendo a presença de todos, agradecendo o nosso mestre Fernando Feitosa, que capitaneou esse trabalho lá no início, e dizer que a ideia hoje aqui apresentada, né, reforçar, né, que a ideia apresentada aqui hoje é apenas um pontapé e que nós estamos abertos a uma construção, né, conjunta dessa contratualização para que a gente possa migrar os contratos atuais, os contratos vigentes, para um modelo de regulação previsto dentro dos RCRs, né, que é uma regulação moderna, uma regulação responsiva e que pretende tirar o custo regulatório da gestão da NTT de vários contratos, das mais diversas etapas, das mais diversas épocas, né, que cada um traz a sua característica do seu tempo. Então, a gente pretende fazer essa migração para atualizar e para que a gente reduza o custo regulatório, tanto para a agência quanto para as concessionárias. Vana, era isso que eu tinha para apresentar. Devolvo a palavra para você. Obrigado. Obrigada, Alexandre, por essa exposição tão clara. Eu espero que agora, né, tenha ficado bem nítido para o nosso público, né, exatamente qual é o intuito dessa sessão e o que a gente pretende com essa discussão, né, dessa minuta que a gente colocou à disposição. Nesse momento, eu vou chamar, por ordem de inscritos, para a manifestação oral presencial.
Iniciamos agora o pronunciamento dos inscritos para manifestação oral presencial. Quando chamados, por gentileza, por favor, se identifiquem com o nome completo e o nome da empresa ou entidade que representam. Sendo assim, eu gostaria de chamar o primeiro inscrito presencial, que é o senhor Rodrigo Sarmento Barata. Por gentileza, senhor Rodrigo, o senhor tem 5 minutos para fazer a sua exposição. Oi. Bom, boa tarde a todos. Enfim, aqui é Rodrigo Barata, sou sócio do Madrona Advogados e entusiasta e atuante no setor rodoviário há algum tempo. Queria primeiro agradecer a oportunidade e parabenizar o trabalho da NTT, principalmente da Surod, da Sucom, nessa discussão, todo o grupo de trabalho, tudo que a gente já pôde ver documentado. E eu também não vou deixar de parabenizar o trabalho do RCR. Eu acho que para a gente que milita no setor rodoviário e em alguns setores regulados, mas principalmente no setor rodoviário, esse avanço regulatório, essa discussão promovida pela NTT é sem precedentes, é incrível e a gente precisa sempre parabenizar. Acho que isso é um avanço que de fato vai ficar para a história e marca um ponto muito relevante de maturidade do nosso setor. E aí, acho que assim, a fala aqui acho que vai ser breve, é uma tentativa de colaboração do escritório nessa discussão. E acho que um testemunho que a gente acompanha a evolução do RCR, principalmente, dos setores do RCR, desde de que nasceu, e a gente imaginava o momento da discussão da convergência dos contratos vigentes com o RCR, mas confesso, abrindo o coração aqui, que a gente imaginava, talvez, para o que está vigente, um caminho um pouco mais simples, um caminho de ter o RCR como um grande suplemento dos contratos vigentes, um socorro, uma padronização de interpretação e de preenchimento de algumas lacunas ou correção de algumas questões que o setor evoluiu, mais do que uma substituição contratual. E aí a ideia não é aqui criticar a substituição, mas contar que, de fato, isso foi uma surpresa nossa, e a gente vem tentando pensar, discutir como que isso poderia ser feito da melhor forma enfim, atendendo aí a todas as partes. E a gente tinha eu tinha uma colinha aqui, não sei o que eu fiz com ela, a gente tinha uma ideia, e é muito bom ouvir que acho que essa é uma primeira conversa sobre o tema, porque antes talvez de apresentar comentários densos, né, e querer falar, isso está certo, está errado, acho que não é essa a ideia, a gente achava importante talvez ter alguns esclarecimentos, e alguns acho que foram muito bem colocados aqui já hoje na fala dos senhores. O primeiro, acho que era sobre o propósito até, né? Na documentação, nas notas técnicas, a gente via talvez essa mudança, né, da evolução da discussão do GT, mas a gente queria, de fato, confirmar se a discussão hoje eram contratos novos ou contratos vigentes. Estou entendendo que a gente está falando dos vigentes mesmo. E talvez tenham 4 pontinhos aqui, ou 5, que são dúvidas que a gente está totalmente empenhados em tentar discutir e evoluir na medida do possível. Mas quando a gente pensa em contratos vigentes, a primeira pergunta que vem é: podemos fazer isso, né? E como faremos para mitigar riscos relacionados a todas as partes? Fazer uma troca contratual é uma troca relevante, é um contrato que traz muitas mudanças, e acho que entender a posição jurídica e a posição do controle, principalmente do controle externo, eu acho que ela é bastante importante para o conforto de todos que vão entrar nessa discussão, seja a agência, seja as concessionárias. E aí entender também um pouco como que vai se dar
negociação, a visão de negociação e adaptação dessas minutas para cada contrato, que são de fases distintas, com estágios distintos, com aditivos realizados, alguns com mecanismos, outros não. As minutas estão colocadas para contratos que tenham mecanismos como a gente usa hoje, com os anexos, que a gente conhece que não estão lá ainda. Então, a ideia é trazer para contratos que estão hoje rodando sem um mecanismo, sei lá, de demanda de insumos, um mecanismo desse, não é trazer. Eu acho que talvez definir um pouco essas premissas pode até tornar a discussão de todos mais frutífera no futuro. E até evitar, acho que um ponto que vem chamando bastante a nossa atenção, que é o custo dessa negociação, né? Será que negociar contratos individuais novos é bom para todo mundo? Ou talvez, né, aí volto a pergunta que a gente sempre tem, talvez ter o RCR como nosso guia, né, como nossa norma funcionaria. Então, acho que, desculpa meu tempo aqui, vai acabar, e acho que o último ponto só que a gente sempre pergunta é como lidar com eventuais discussões de reequilíbrio em contratos. Trocar o contrato traz equilíbrio? Acho que tem uma proposta de trocar a matriz de risco para novo modelo da agência. Então, tudo isso vem chamando um pouco a nossa atenção. Acho que a gente queria fazer talvez perguntas e está à disposição para contribuir no futuro. Obrigado e desculpa meus 40 segundos aqui de atraso, gente. Não, sem problema, senhor Rodrigo. Obrigada pelas suas contribuições. No final, a gente faz algumas considerações de maneira mais geral, para a gente poder agilizar o nosso tempo. O segundo nome que a gente tem aqui ainda no nosso plenário presencial, eu queria chamar o senhor Guilherme Luiz Bianco. Por gentileza, senhor Guilherme, se presente, fale sua associação, o senhor tem 5 minutos. Vamos lá, boa tarde, senhoras e senhores. Muito obrigado, doutor superintendente Fernando Bezerra, presidente Delvana, doutor aqui, todos os gerentes participando, né, doutor Ricardo e também o Alexandre pela sua apresentação, e também todos nós que estamos aqui. Fazia tempo que eu não vi uma reunião participativa com este público aqui, não digo nem em questão de quantidade, mas de qualidade. E se esse público está aqui, já demonstra a importância do que a gente está debatendo no momento de hoje. Então, estamos falando da reunião participativa 2, é o momento de uma construção conjunta sobre essa matéria. Esse é o nosso viés aqui. E já inicio dizendo que a gente tem uma surpresa no nosso ponto de vista. Toda vez que a gente discutiu o RCR, que por sinal é a maior catedral regulatória que a gente encontra no setor de rodovias nesse país, hoje vivemos, depois de 20 anos da existência da agência, a melhor agência do Brasil, conseguiu construir essa catedral regulatória, que são os 5 RCRs, mas sempre, e inclusive no RCR1, no seu artigo 28, dizíamos que os RCRs, existiria um termo aditivo aos contratos. E aqui a gente não encontrou isso, a gente encontrou um novo contrato. Então, a gente ficou na dúvida setorialmente, sempre entendemos que seriam aditivos contratuais aos contratos existentes, a inclusão dos RCRs. E a gente conheceu a matéria agora, entendemos que é um novo contrato, padronizado. Entendemos, sim, o ponto da agência, esse ano vão ter mais de 30 contratos aqui, ano que vem 40, existe uma preocupação com o trabalho mesmo de regulação interno da agência, mas é algo que a gente não esperava, e por isso é a gênese do nosso debate. A gênese do nosso debate estamos discutindo novos contratos. E aí, também no artigo 28, a gente entendia que cada etapa seria tratada de uma forma diferente. Está escrito lá no RCR, dessa forma que a gente conduziu os últimos 5 anos de debate com vocês, né? Mas percebemos que, talvez um termo meio pesado, mas a insegurança jurídica pode estar aqui existindo. Porque sempre o nosso entendimento é que o contrato se sobrepõe às regulações, às resoluções, e nesse momento as resoluções viraram o contrato. Então, todos os impactos, a gente fez um esforço dentro da associação, que reúne quase todas as concessionárias de rodovia, não foi possível a gente chegar a todas as externalidades deste debate de hoje. São mais de dezenas, de centenas de impactos, sejam jurídicos regulatórios, ou também, obviamente, nas equações econômico-financeiras. Não conseguimos entender o tamanho da revolução nesse momento. É preocupante,
Por isso, ficamos felizes aqui em entender que a gente está no primeiro encontro. Hoje é dia de primeiro encontro, com certeza teremos vários para a gente trabalhar, não sei se num plano de trabalho conjunto, que a gente possa contribuir de uma maneira mais específica. E percebam, por exemplo, a gente tem algumas observações DBT e DUF. Como é que eu vou trazer para dentro do contrato a DUF, desconto de usuário frequente, que tem, obviamente, contratos não existem, a DUF, né? Eu vou ter um impacto tarifário aqui de uma falta de receita. E quando a gente olha no texto do DBT, diz que a concessionária não será reequilibrada pela perda de receita dos 5% de DBT. Entendo de forma análoga que aconteceria a mesma coisa para o DUF. Eu não sei se é isso, mas isso nos gera uma insegurança, não só jurídico-regulatória, mas econômico-financeira. Existem vários exemplos que a gente poderia trazer. E aí eu acho que o doutor Barata aqui foi inteligente em falar, olha, não adianta a gente descer já para os detalhes, a gente tem que voltar para a lógica deste documento. Faz sentido essa mudança tão abrupta? Ou se faz, a gente vai ter que discutir muito mais. No âmbito da BCR, repito, que reúne quase todas as concessionárias de rodovias federais, não conseguimos chegar a um consenso. E aí, a gente não pode esquecer, nesse momento, de debates aqui bastante diários e que a gente conduziu toda a nossa parceria, né? Que é, repito, essa ideia da regulação do RCR número 1, dessa questão de não ser uma nova minuta de contrato, e sim só são resoluções. Pois bem, acho que eu vou diminuir meu ponto aqui, não vou entrar nos temas específicos, acho que não vale a pena, mas a nota técnica da SUCOM, ela tem alguns pontos de razão, a gente não pode esquecer, apesar que eles não estão aqui presentes, mas assim, quando a gente fala de mecanismos de conta, foi uma grande evolução setorial, a NTT fez um golaço nessa criação junto ao Tribunal de Contas, uma defesa enorme perante a sociedade, mas isso gera impacto nos contratos. Então, o que a gente gostaria de trazer para vocês aqui, vamos repensar um pouquinho mais qual é a melhor estratégia para que os RCRs, de fato, sejam utilizados nos contratos federais. Me desculpem por trazer não os pontos de solução, mas ainda persistem mais pontos de dúvida nesse momento. Eu agradeço a atenção de todos e eu espero, ser o superintendente, né, presidente Delvana, que nas próximas semanas e meses a gente talvez construa uma agenda um pouco mais robusta, estratégica, para onde a gente pode sair. Como associação, a gente não tem a resposta final ainda para trazer soluções aqui para vocês, tá bom? Muito obrigado e excelente tarde a todos. Obrigada, seu Bianco. Com certeza, né? Como acho que o Bezerra já deixou claro aqui, esse aqui é só o início da nossa conversa, né? Lembro quando a gente apresentou o RCR1 também, acho que era tudo muito nebuloso do que seria, mas ao longo do tempo a gente foi conseguindo, né, construir esses consensos e a gente vai fazer isso também com os nossos aditivos, né? Presencialmente, ainda tem aqui na minha lista a senhora Ana Carolina, por gentileza. Não está aqui, Ana Carolina Moreira Nascimento. Esses eram os nomes que eu tinha aqui para apresentação presencial. Eu vou chamar aqui os nomes para apresentação virtual, se alguém estiver presente, né, presencialmente, por favor. Senhora Camila Matos Marcondes. Camila? A senhora está conosco no Teams? Não? Não estando, a gente passa para o segundo nome. O senhor Douglas de Melo Santiago. O senhor Douglas está aqui presencialmente, por gentileza. Eu tenho 5 minutos para fazer sua apresentação. Bom, boa tarde a todos, boa tarde aos presentes e os que nos acompanham aí online. Boa tarde à mesa. Represento aqui a concessionária Nova Rota do Oeste. Meu nome é Douglas de Melo Santiago. Eu quero iniciar aqui a fala dizendo que para mim é uma oportunidade muito importante
estar aqui podendo falar a todos vocês e contribuindo com um tema que, de fato, ele é extremamente relevante por envolver todo o nosso setor e como foi dito aqui pelos que me antecederam. Eu queria começar, então, a dizer a respeito do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos. Não tem como deixar de mencionar isso logo no início, em razão das mudanças tão significativas que estão sendo propostas, né? Não dá para tratar esse assunto como um elemento coadjuvante nessa discussão, principalmente por conta dessas alterações. Não tem ainda nada que evidencie que isso está sendo feito, ou seja, que isso está de fato sendo tratado de uma maneira secundária. Mas é sim uma preocupação nossa, até por conta das dúvidas, que sim, elas existem. Então a gente clama por esse olhar, clama por essa atenção e espera, crê que de fato será assim, tá? Um outro ponto que é bem importante para nós está relacionado à falta de especificidade nesses contratos. Existem 5 etapas, cada uma dessas etapas elas foram planejadas, elas foram contratadas e elas se desenvolveram de maneiras diferentes, cada uma no seu tempo, cada uma na sua realidade, cada uma na sua região. Então, isso é algo que deve ser considerado, tá? A NTT, ela tem tentado esse movimento numa missão de regulação mais célere, mais efetiva, mais técnica, mas essa padronização excessiva, esse rigor, pode levar a uma inviabilização desse projeto no futuro. É fato que concessionárias podem querer não aderir e essa padronização efetiva ela vai acabar não acontecendo. Então a gente espera sim que essa cautela, que esse diálogo, que todos esses debates eles evoluam, eles sigam efetivos e que marchem de fato para um consenso entre todos os envolvidos, tanto concessionária quanto concessionárias, quanto agência. Então, eu queria focar aqui 2 pontos, então, para resumir da minha fala, basicamente, sobre a necessidade de garantir o equilíbrio econômico-financeiro desses contratos, em benefício do serviço público delegado mesmo, e a preservação de algumas características essenciais específicas de cada contrato, né? A proposta, ela traz alguns elementos que são... por exemplo, alterações supervenientes do RCR que impactariam diretamente de forma automática os contratos, sem uma prévia apuração de uma metodologia mínima para apuração desses desequilíbrios, a gente entende que vai ficar inviável. Uma outra questão muito mais específica e mais prática é a assunção de trechos, por exemplo, de obras supervenientes do poder concedente. É um tema bastante importante para nós. Existem concessionárias que já tomaram decisão com base no regramento atual, existem concessionárias que já têm um contrato desequilibrado com base no regramento atual. Alterar este regramento ou simplesmente torná-lo inexistente vai gerar impacto, inclusive, nos processos que já estão em andamento, em análise aqui na agência. E aí, por conta do tempo, eu vou acabar propondo algo final aqui, uma ideia aqui para ficar, para que a gente elabore, então, uma terceira parte de contratos, que a gente mantenha esse contrato, essa parte especial, mantenha essa parte geral, mantenha essa parte especial, mas que a gente faça uma terceira parte, então, de contratos, que não seja chamada uma parte padrão, mas que seja chamada, então, uma parte transitória, em que as concessionárias possam vir até a agência de uma forma independente e discutir, de fato, quais são os impactos, quais são as questões que são relevantes para ela especificamente, e que isso possa passar por um tempo de maturação e apuração dos efetivos desequilíbrios, para que a gente possa, de fato, sair do outro lado, de fato, esse consenso e essa adesão, que é o objetivo da agência.
Obrigado a todos, obrigado pela oportunidade, boa tarde. Obrigada, senhor Douglas. Continuando aqui, chamando o pessoal do auditório virtual, mas se estiver aqui presencialmente, fique à vontade. Senhor André Luiz Siqueira de Aguiar. Pois não. Obrigado. André Aguiar, pela ANUT, Associação Nacional dos Usuários de Transporte de Carga. Eu quero relembrar que a ANUT sempre participou da elaboração do RCR, esteve intensivamente colaborando. Não venceu em todas as contribuições, mas fez o máximo que pôde. Mas, voltando aqui para o tema, até concordando e complementando o que já foi falado, realmente essa questão desse modelo contratual ser aplicado a contratos vigentes me gerou um pouco de confusão. Eu vou dar um exemplo. A matriz de riscos que o RCR propõe, ele é discordante da matriz de risco de contratos já maduros, que já estão aí rodando há 15 anos. Então, a precificação daquele risco é diferente do risco anterior. Então, como é que o poder concedente se beneficiaria disso? Porque, no meu entender, muitas alocações de risco beneficiam a concessionária e trazem o risco para dentro do poder concedente. Então, como que isso seria precificado novamente, né? Até a taxa interna de retorno, ela leva em consideração outros aspectos e a concessionária com contrato amadurecido teria que repassar por isso, talvez? Fica confuso mesmo revisitar o contrato com novas cláusulas, né? Eu não sei se os participantes anteriores também não sentiram isso, dessa questão da alocação de risco. Ficou a dúvida se é possível a adesão parcial ou total do contrato. A questão do processo de otimizações contratuais que está em curso. Essa mudança de contrato já está vigorando para um modelo novo e essas precificações contratuais estão sendo levadas em consideração, né? Matriz de riscos anteriores e matriz de risco atual, né? Isso está sendo levado em consideração. Eu vou entrar aqui em detalhes específicos, esse foi só um aspecto mais abrangente. A questão da reclassificação tarifária, da cláusula 315 da parte especial do contrato, cita que a reclassificação tarifária pode ser autorizada pela NTT a qualquer tempo. A ANUT se preocupa muito com essas cláusulas que falam a qualquer tempo, não tem um prazo definido, porque quando há uma decisão de reclassificação, o poder concedente já tem uma dívida com a concessionária em curso. E quem vai pagar essa dívida é o usuário na tarifa. Então, se o RCR não tem esse prazo, talvez fosse necessário revisitar essas cláusulas que não têm prazos definidos. A ANUT sempre se preocupa com cláusulas sem prazo, porque vira dívida a ser suportada pelo usuário. Sobre a questão de trechos homogêneos que são citados na cláusula 316 e 317, que envolve a reclassificação tarifária, né, considerando a extensão do trecho homogêneo. Isso me gerou uma dúvida no seguinte sentido. Se o trecho que foi ampliado, ele contempla obras complexas de grande vulto financeiro, se contemplar a extensão da execução não beneficia uma postergação de obras mais caras e mais complexas e até críticas para o usuário, né? Então, será que esse conceito não poderia ser revisto? Colocar pelo menos itens não negociáveis na reclassificação tarifária, porque dá a impressão que a extensão vai causar um benefício em relação à complexidade e ao preço das obras, né? Então, poderia haver uma ponderação de cronograma financeiro e criticidade, né? Eu sei que isso pode levar a revisitar o RCR, mas foi algo que me chamou a atenção agora e, de repente, não chamou naquela época, né? E, por fim, eu tenho outras contribuições a fazer, mas para não tomar o tempo de todos aqui,
em acesso, eu vou falar sobre a alocação de riscos na cláusula 332, que fala que a caracterização dos efeitos extraordinários será baseada em tratamento estatístico nos termos da regulamentação da NTT. Eu já passei por casos semelhantes de efeitos extraordinários em análise de contratos ferroviários, por exemplo, em que, por um olhar um pouco distraído, nós observamos que é um efeito extraordinário, que é quando você não tem previsibilidade. Mas, sendo diligente e analisando a precedência dos fatos, identificamos que lá atrás a concessionária deixou de ser diligente, de ser atuante em um aspecto jurídico ou atuando de forma proativa, né? Então, eu acho que, nesse ponto, não só a questão estatística, mas uma investigação de causalidade, analisando precedência, seria algo a contribuir com essa cláusula, ou até com o próprio regulamento. Eu agradeço o tempo disponibilizado. Boa tarde a todos. Ótimo trabalho. Obrigado, senhor André. O próximo nome que nós temos aqui é da Daniele da Silva Franco. Por gentileza, Daniele, fique à vontade, você tem 5 minutos, tá? Obrigada, boa tarde a todos, os colegas que estão online, os colegas que estão presencialmente. Eu sou Daniele Franco, eu sou gerente jurídico do regulatório da Arteris, e eu estava refletindo sobre o que meus colegas já trouxeram antes, e eu vou acabar fazendo o mesmo papel, muito mais de colocar prontos para reflexão do que trazer contribuições mais específicas das minutas. Porque eu vou trazer um exemplo, uma questão muito específica, como, por exemplo, nas minutas gerais específicas, nós temos a figura da reclassificação tarifária. E essa figura, por exemplo, ela não existe nos contratos de primeira etapa, nem todos os contratos serão abarcados por ela, e isso me chama a atenção sobre o cuidado que precisará ser feito para adaptar esses pacote global de contratos, porque nós temos muitas situações, dentre elas a reclassificação tarifária, que precisarão ser objeto de uma reflexão, um objeto de conversa, nem que seja por blocos de empresas, blocos de contratos, para adaptar a essa proposta de minuta padrão. Então, estou puxando esse exemplo da reclassificação tarifária para a gente trazer a reflexão sobre a necessidade de, talvez, as minutas precisem de um aprofundamento maior para, aí sim, ser objeto de adesão em bloco das concessionárias. Eu agradeço o espaço para a conversa, eu acho que, desde que o projeto das RCRs foi iniciado e até o momento, foi uma abertura de diálogo muito importante no setor, é um avanço maravilhoso, nós estamos no caminho certo, mas ao longo desse caminho ainda temos algumas curvas para ajeitar, e gosto muito desse espaço, agradeço, e gostaria de deixar esse ponto também para reflexão e comentários ao final. Muito obrigada. Obrigada, Daniele, pela sua contribuição. Gostaria de chamar agora a senhora Viviane Formigosa. Viviane, está aí conosco virtualmente? Não estando, passamos então a palavra para a senhora Célia de Fátima Costa Ribeiro Dalmas. Por favor, Célia. Oi, boa tarde a todos, eu sou a Célia Dalmas, então, Relações Institucionais da Arteris, tá? Reforçando os comentários aí que o Bianco já fez em nome do setor da BCR, isso também sem prejuízo do que se vai colocar de contribuições por escrito, tá? Eu queria levantar aí dois pontos, não sobre também a minuta em si, mas sobre dúvidas e reflexões. Então, do RCR5, então a NTT e todas as concessionárias acho que trabalham nessa questão que já foi comentada, de chegou o momento de discutir a adesão, né? E
Na minuta que foi publicada, como vocês já falaram, ele tem para além da adesão aos RCRs, ele trata da questão da matriz de risco e da adesão também à agenda SG. Então, nosso entendimento é que esses pontos são interessantes, vão precisar ser trabalhados. A pergunta é se realmente isso vai acontecer agora, ou nessa separação que vocês fizeram, que essa minuta vai tratar só dos contratos vigentes, esses 2 trechos vão ser retirados, tá? Essa é a primeira dúvida. E a segunda dúvida, então, nosso entendimento que a NTT preparou uma minuta e vai preparar com os devidos ajustes mínimos, padrão para todos os contratos. Isso até já é dito lá na cláusula 28, item 4 do RCR1, né, que teria uma minuta padrão. No nosso entendimento, é que essa minuta padrão poderá acontecer, sendo que as negociações, até como diz também no RCR1, caso a caso, das vantagens e desvantagens de cada etapa de concessão, de cada contrato de concessão, vão ser discutidas até se chegar a um consenso de seguir ou não pela adesão. Eu até pergunto isso porque em alguns pontos da minuta, quando ele fala lá na questão do DBT e também na questão do free flow, do fluxo livre, ele fala assim, a concessionária não fará jus ao reequilíbrio. Eu entendo que esse jus ao reequilíbrio, eventualmente, caso tenha, ele já vai ter sido discutido no momento da adesão. Então, por isso que a minuta explica isso. Então, só que eu gostaria de saber se esse entendimento que a gente tem avaliando os RCRs e a minuta se é essa a ideia da NTT. E, no mais, aí, como continuar parabenizando aí a NTT por todo esse processo aí da revisão da regulação, né? Tomara que outras agências também sigam pelo mesmo caminho, porque o nosso entendimento é que o futuro das concessões de rodovia vai ser bem melhor, porque agora nós temos uma regulamentação estruturada e unificada. Obrigada, Célia, pelas suas palavras. Vamos passar agora para o senhor Alexandre e Silva Presto. Senhor Alexandre, está conosco? Não? Não estando, nós não temos mais nenhum inscrito. Então, eu vou retomar a palavra aqui ao nosso Alexandre Souto para fazer alguns comentários e, posteriormente, eu vou passar a palavra aqui também para o nosso novo gerente de regulação rodoviária. Tá? Por favor, Alexandre, você gostaria de fazer alguns comentários a respeito das falas? Sim. Obrigado, Vana. Bom, eu acho que tudo que foi dito por todos os que fizeram uso da palavra aí já serve de balizador aqui para as nossas ações, né? A principal preocupação, talvez, se eu puder fazer um resumo aqui de todas as falas, a principal preocupação é a matriz de risco, né? A alocação dos riscos e talvez, acho que foi a primeira fala do Dr. Rodrigo Barata, né? Se podemos fazer isso, né? De fato, a gente tem essa preocupação, né? Especialmente com questão de alocação de riscos. Relembro a todos, o norte do projeto era para novos contratos, né? Então, nós estávamos pensando ali em ter uma minuta padrão que, dentro daquela cláusula, dentro da parte especial, fosse moldada para aquele determinado ativo. Então, o que nós temos ali na alocação dos riscos, que está lá na minuta na parte especial, é apenas um indicativo, né? E aí competiria a SUCOM moldar aquilo de acordo com cada contrato. Tratando-se agora de uma situação voltada para os contratos vigentes, eu penso que temos que observar aí algumas cláusulas que poderíamos chamar de cláusulas pétreas, né? Desses contratos vigentes que, de fato, não poderiam sofrer modificação ou, se sofressem, seriam devidamente reequilibradas, teriam de ser devidamente reequilibradas.
respondendo aqui diretamente à fala do Dr. Rodrigo sobre se podemos fazer, Rodrigo, a ideia que nós temos aqui é que faremos um termo aditivo e esse termo aditivo de adesão, ele importará na adoção dessa minuta que nós vamos construir, né? Que não necessariamente será essa, né? A gente está aqui justamente hoje para colher as contribuições e as impressões de cada um de vocês para que a gente possa fazer essa construção. Mas a sua pergunta foi boa. A gente vai, inclusive, obviamente, com a evolução desse tema, esse tema vai ser levado à Procuradoria Federal para que ela também opine, né, sobre a construção que estamos pretendendo fazer. Mas, de novo, a gente não tem ideia, né, acho que o Bezerra, eu não consigo ver todos aí, mas talvez o nosso superintendente possa dizer isso também, né, a gente não tem ideia aqui de dar uma guinada, né, e fazer algo sem o devido consenso, sem as conversas necessárias, né, e sem o vagar necessário para que a gente faça essa evolução, né? O que nós precisamos fazer é evoluir para migrar para o modelo de RCR, senão o RCR não fará sentido. Eu tomei nota aqui de algumas falas, deixa eu só dar uma lida aqui para ver se eu consigo falar mais alguma coisa. Sim, o Guilherme ele trouxe aqui que a BCR foi surpreendida, né, com a expressão aí de que novos contratos, né, e que agora vem um aditivo que talvez substitua o contrato atual. Eu acho que a ideia é o que eu disse, né, a gente faria um aditivo, pelo menos o racional que a gente está pensando agora é esse, fazer um aditivo, e esse aditivo ele trará um modelo de contrato mais enxuto, né, mais remissivo ao RCR, tá, Guilherme? Mas, de novo, né, estamos aqui para isso, para construir isso e tentar fazer com que isso essa mudança seja mais suave possível e preservando as cláusulas essenciais dos contratos vigentes, né? O André, acho que comentou isso, né, que talvez os contratos mais maduros, né, a expressão que o André Aguiar da NUT usou, os contratos mais maduros. A gente, obviamente, a gente vai respeitar essas cláusulas pétreas, né, de alocação de risco dos contratos antigos, né, dos contratos vigentes mais maduros, né. O Douglas, ele destacou aqui a questão econômico-financeira, acho que, de novo, é isso, né, a questão do equilíbrio econômico-financeiro, né, um olhar especial sobre isso, Douglas, é isso, a gente vai ter esse olhar especial, sim, né, a gente vai fazer mais debates, o nosso superintendente deixou isso bem claro no começo dessa nossa reunião, que essa é a primeira de muitas que a gente terá ao longo desse ano, para que a gente construa isso, né, e sim, precisamos manter o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos vigentes, né, para que eles migrem para um novo modelo, mantendo esse equilíbrio, né. Sim, o próprio Douglas trouxe aí talvez a ideia de uma parte transitória, né? Parece razoável, o Douglas. Eu gostei da ideia, né? Talvez seja uma coisa a ser digerida aqui internamente, né? Para que a gente possa raciocinar se a parte geral, né? Parte especial e mais uma parte transitória, né? Até que seja migrado efetivamente, né? Para o RCR. Interessante a ideia. Eu, pelo menos, não havia pensado e não me lembro se durante os nossos debates no GT se teve alguma ideia semelhante, tá? Parece bacana essa ideia. O que mais aqui, Ivana? Só um segundo. O André Aguiar aqui, Ivana, eu tomei nota aqui, mas eu não sei responder essa colocação do André Aguiar da NUT. Ele perguntou, eu não me lembro se isso está previsto, mas ele perguntou se é possível uma adesão parcial ao RCR. Aí essa eu vou passar para você, Vana. Eu não sei se tem essa previsão, tá? De adesão parcial. Deixo essa contigo. A Daniela... A gente não tem, mas a gente explica melhor daqui a pouco. Tá bom. A Daniela trouxe um ponto bacana aqui, a Daniela Franco, né, da Arteris, sobre a dificuldade de fazer essa migração para todas as etapas. É isso mesmo, Daniele. A dificuldade vai ser grande, a gente está imaginando isso, né?
você citou aí talvez em blocos, né? É isso, a gente vai precisar construir e estamos aqui para que vocês nos ajudem a construir como é que a gente fará essa migração, né? O que a gente tem de certeza hoje é que a gente precisa fazer essa migração, né? E aqui hoje estamos para dar esse pontapé de como fazer essa migração, né? Como é que a gente vai avançar nisso? Porque acho que foi o Guilherme quem disse, né? 30 contratos agora, daqui a pouco 40, os recursos humanos cada vez mais escassos, então ou a gente migra para um sistema mais eficiente, mais eficaz, mais resoluto, né? Digamos assim, ou a gente vai ficar fadado ao fracasso aqui na gestão desses contratos, né? Vai ficar muito difícil de a gente fazer essa gestão. Reclassificação tarifária, sim, é só nos contratos mais recentes, né? Não existe nos contratos nos contratos mais antigos não existe, mas de novo foi escrito pensando para o futuro, né? E tomando como base, né? Eu acho que eu não mencionei na minha fala inicial, mas eu destaco aqui novamente, né? Essa minuta que está disponível a todos vocês, ela tomou por base o contrato da 4ª etapa da Rota dos Cristais, tá? Então ela se amparou ali naquele contrato. A Célia falou aqui sobre alocação de riscos também, né? Eu acho que esse é o ponto principal, tá, Célia? A gente está empenhado, sim, em observar essas alocações de risco. Acho que todos vocês foram, de uma maneira ou de outra, vocês mencionaram a questão dos riscos, né? Do equilíbrio econômico-financeiro, da matriz de risco dos contratos, e eu acho que esse é um dos pontos mais relevantes aqui para que a gente consiga evoluir e fazer essa migração mantendo esse equilíbrio desses contratos. A gente precisa muito refletir sobre isso e pensar sobre isso. Eu acho que eram esses os pontos, Ana, que eu tomei nota aqui. Devolvo a palavra para você. Obrigada, Alexandre. Antes de passar a palavra aqui, pessoal da mesa, vou fazer algumas considerações aqui. Sempre lembrando, assim, eu sou lá da aviação civil e a gente sempre usava um ditado, né? Então, assim, a gente abastecer um avião em voo não é um processo simples, mas é como a gente vai ter que caminhar aqui, não é? Eu acho que a Daniela usou uma expressão também interessante, ela falou dessas curvas do caminho, né? Então, acho que o caminho não é uma reta, literalmente, né? Então, assim, são curvas, não é? E a gente tem hora que a gente vai ter que ir, vai voltar um pouco, mas a gente vai chegar lá, eu acho que a gente vai atingir o nosso objetivo, né? Falei aqui no começo que quando a gente começou o RCR parecia realmente uma loucura, e a chance que a gente teria de sair, né, do outro lado, de terminar, não é? Não era fácil, né? Então a gente sempre fala que é fácil ter iniciativa, mas ter terminativa às vezes não é tão simples assim. Mas a gente vai continuar assim, no mesmo ritmo, construindo. Talvez essa primeira minuta tenha assustado um pouco, mas a gente está em processo. É de fato uma construção, né? O senhor Rodrigo Barata, ele começou fazendo uma pergunta assim, bastante provocativa, né? Podemos fazer isso? E como mitigar os riscos, né? Então, acho que essa era a questão que sempre motivou a gente desde o primeiro dia. Como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai fazer essa transição com a devida segurança jurídica e econômico-financeira, né? Acho que essa sempre foi uma questão que foi posta, que está na mesa. A gente fez questão, ao longo da elaboração do RCR, deixar positivado no próprio texto, por exemplo, a quem se aplica o RCR, quando se aplica, quando não se aplica, né? O RCR1 é aplicável a todo, o 2, o 3, o 4, o que é por adesão, o que não é por adesão. Então, isso foram pontos que a gente foi realmente fazendo questão de deixar escrito na norma, exatamente porque a gente sabia que chegar nessa hora de a virada não iria ser um processo simples. E, claro, a questão econômico-financeira é onde mais pesa. E aí também, ao longo de toda a discussão, sobretudo do RCR3, tudo isso foi sendo dito e a gente foi escrevendo lá, ó, isso aqui cabe reequilíbrio, isso aqui não cabe, não é? Então, isso a gente, né, fez questão de deixar o mais claro possível. Claro que uma coisa é assim, papel aceita qualquer coisa, né? Na hora da prática, na hora de fazer as contas, talvez a gente tenha mais dificuldade. Mas foi uma preocupação que a gente teve ao longo de todo o processo, né? Nesse momento de virada, como é que a gente vai fazer? O que realmente tem reequilíbrio, o que não tem? Mas a gente espera que isso tenha realmente ficado suficientemente claro ali, sobretudo no RCR3, né? Então, assim,
É de fato a primeira conversa que a gente está tendo e a gente espera que assim a gente seja rápido, né? A gente quer fechar esse processo de adesão das concessionárias. Sabemos que a gente ainda tem aí vários desafios para a gente fechar esses documentos e esses aditivos, né, Bianco, e não esses novos contratos, que fique bem claro isso. Mas é isso, né? A gente vê. Sim, a pergunta aqui do André Aguiar sobre essa possibilidade. Não tem, é pacote fechado, é pegar ou largar, né? Então, a gente, ao longo do processo, a gente discutiu isso, houve essa possibilidade. Eu vou querer aderir só ao SR2. Não, gente, não existe essa possibilidade, tá? Ou é o pacote completo ou não é. Então, isso porque, até para a gente ter uma segurança, né? Então, não dá para escolher o que é que eu vou aderir, né? Então, acho que até por uma questão de segurança jurídica, a gente precisa fazer uma adesão completa e a gente espera ter 100% das concessionárias junto com a gente no RCR, tá? É isso, eu vou passar aqui para o pessoal aqui da mesa. Bezerra, você gostaria de fazer alguma consideração? Tá, como foi colocado, né? Então, essa minuta original, ela partiu de uma premissa de que abarcaria contratos novos, então considerou matriz de risco, que é algo que, como o Alexandre comentou, algumas cláusulas do contrato a gente não vai alterar, né? Tem cláusulas que, por exemplo, o objeto, o sistema rodoviário, o prazo, e algumas coisas que a gente não tem como alterar, taxa interna de retorno. Mas, de modo geral, a ideia é fazer um termo aditivo que vai resultar, de fato, no contrato novo. Isso foi feito, né, para ferrovias, aqui pela NTT também. Então, não é algo novo também, né? A questão de situações que desequilibram o contrato, a gente vai avaliar caso a caso também, né? Tanto para mais como para menos, né? Então, assim, a gente vai também internalizar e algumas dúvidas que a gente tem também de como operacionalizar isso. E a gente vai discutindo com as concessionárias, né? Talvez trazer um balanço, né, de ônus e bônus e avaliar. A gente consegue também manter equilíbrio trocando obrigações, né? Não é só valores. Então, tudo isso vai estar nesse contexto para que a gente possa viabilizar. Esse primeiro semestre vai ser de bastante debate, bastante discussão e bastante aprendizado, para que no segundo semestre a gente consiga consolidar esse novo contrato. Agradeço novamente a participação de todos. Eu vou passar a palavra para finalizar para o gerente Ricardo Antunes. O Ricardo, ele assumiu a gerência de regulação. O Fernando Feitosa, ele foi convidado a assumir uma nova missão na Superintendência de Ferrovias. Então, o Ricardo vai estar liderando junto com a Edelvana esse processo, né, dentro da Surod. Então, passo a palavra para ele para as considerações finais. Boa tarde a todos. Esse primeiro contato foi muito rico para mim, né? Eu acho extremamente importante e relevante que a gente consiga compreender como que vocês estão considerando o que foi apresentado. A gente tem plena consciência de que não é um produto acabado ainda, mas nós precisamos ter um produto para mostrar para vocês e para a gente discutir e construir um consenso que nos leve a efetivamente aderir ao RCR. É algo relevante para a NTT que a gente tenha um contrato mais padronizado, claro, até para que a gente possa fazer uma gestão efetiva e até mais eficiente das concessões rodoviárias, o que é benefício tanto para as próprias concessionárias quanto para os usuários, né? E eu acho que o recado é esse. Assim, eu não vou me arvorar a tentar explicar o RCR, que seria extremamente prepotente da minha parte, que estou há 2 semanas na Surod. Tem pessoas que muito mais capacitadas que participaram de todo o processo, né? O Alexandre, a Edelvana, o superintendente Fernando Bezerra. Mas acho que o recado que a gente quer passar é esse: a gente está à disposição para discutir e construir um instrumento que beneficie tanto a sociedade quanto as concessionárias. Isso aqui não é algo que vai ser imposto a ninguém. Vai ser uma construção de uma solução
para a gente ter concessões mais eficientes. Então, acho que o recado inicial é esse, a gente está à disposição, estamos abertos a quaisquer discussões e vamos levar o tempo que for necessário para a gente construir algo que pare de pé, né? Que é o mais importante. Eu brinco muito que eu sou enjoado, eu sou chato, eu sou meio psicopata com qualidade do trabalho e qualidade da regulação. Então, o compromisso que a gente assume com vocês é fazer o melhor trabalho possível e com a participação efetiva de todas as concessões, todas as concessionárias, tá? Então, acho que é isso. Obrigada, Bezerra, obrigada, tá? Para a gente finalizar, a gente fica aguardando, né, as contribuições por escrito, a gente vai continuar o nosso diálogo, a gente vai, a partir do que os senhores trouxeram aqui nessa sessão e o que vier por escrito, a gente vai fazer um novo relatório, analisar com mais calma todos os pontos e propor um novo texto, e a gente deve convocá-los novamente para mais uma rodada de conversa. E nesse momento, senhoras e senhores, em nome da NTT, eu agradeço mais uma vez a participação de todos e declaro encerrada esta sessão da reunião participativa 2 de 2025, realizada hoje, dia 9 de abril de 2025, na cidade de Brasília, DF. Desejando a todos uma ótima tarde. Boa tarde, muito obrigada. Obrigado a todos, boa tarde. Boa tarde.